Research Software Engineer com foco em Machine Learning e professora. Apaixonada por processo de transformação de dados, tecnologia durante a vida. Ela é graduada em Filosofia, Sistema de Informação, mestre em Fundamentos de Matemática e Lógica. Trabalha na IBM, já passou anteriormente pela Alura, Heckman e Awari. Participou do MIT Global Startup Labs, palestrou em diversos meetups, incluindo o Grupo AI São Paulo, não é novato, e também participa do PyLadies, SciPy Sampa e do Garoa Hacker Club. Deu aula de ciência de dados com Python em empresas da Semana da Computação, da USP e da UFSCar. Participou de diversos hackathons como mentor e jurada. Enfim, Cássia, fica à vontade, por favor. Agradeço a sua participação e vamos ver qual é o hype do GPT aí que eu estou. Pois é, né, gente? Ainda bem que você não falou minha vida, porque fica com vergonha. Jamais. Vou essa casa. Apesar, pode tentar, já viu. Eu vim falar um pouquinho de uma coisa de que alguém já usou o chat GPT aqui. Não? Ninguém? Quem não usou o chat GPT? Quem não foi ver o que é? Eu não usei, não. Eu também, nunca terminei a conta. Nunca me cadastrei. Tá bom, pelo menos eu não tô pagando, né? Mas tá pago agora? Hã? Agora é só pago? Tem gratuito. Não, tem as Tem outras gratuito? as outras. Ah, tá. Então, eu aproveitei para falar um pouquinho assim, vou dar uma intuição assim para vocês, o que está por debaixo disso. Vou tentar, tá bom? Eu também estou aprendendo, tá, gente? Então, se eu não souber, se vocês me perguntarem, eu vou falar que eu não sei. E vocês podem me interromper a qualquer momento, porque a ideia é que vocês entendam o que eu estou tentando trazer aqui. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, né, que eu fui olhar porque eu quero me divertir. Então, eu fui pro YouTube tentar entender o que as pessoas estão falando sobre o chat GPT. A primeira coisa que eu vi, né, eu olhei diversos vídeos na CD que já começa a ver, né, felicidade, flores, borboletas, o robô, né, no caso. Assim, eu achei muita coisa doida, então eu procurei, tá difícil aqui. E no vídeo que era o que é o chat GPT, e eu vim tentando explicar, porque eu falei, vou pegar as pessoas que querem entender isso, não são as pessoas que estão muito doidas no hype. Então, isso aqui foi o que eu achei, tá? Primeira coisa, grupos de professores e estudantes. Tá em inglês, mas eu traduzi. Então vocês podem ver, ó, professora, né, não vê problema nenhum em usar o software, né, para terminar a lição rapidamente, porque a lição de casa é uma maravilha. Muito bom, adoro o YouTube. Aí o estudante agora, eu adoro o entusiasmo, eu curto essa tecnologia. Tipo, eu não quero estudar para as provas, eu adoro aquela pessoa de TI, ó. Eu sou estudante de programação, mas eu tenho que assistir aulas estúpidas. Né? A gente já conhece esse perfil. Então, a gente tem esses perfis, né, professores e estudantes. Eu estiver falando muito baixo, minha vida, que eu tento berrar. Eu tento berrar já. Pessoas engraçadinhas, meu grupo favorito. Então, né, aquela pessoa que vai fazer aquele comentário, tipo, eu tenho a sensação de que esse diálogo foi escrito pelo chat GPT. A sessão de comentários foi escrita por mim. E assim, até a pessoa que fez o vídeo, quando perguntaram se foi o chat GPT, né, aí colocou 2 olhinhos assim, tipo, será? Mais grupos. Revolucionários, pessoas revolucionárias com esperança. Né? Então aquela coisa de estamos participando de uma revolução, tudo vai melhorar, agora com o chat GPT, todo mundo tão yes, né? Então eu adoro. Revolucionando o jeito que comunicamos, é um momento incrível para estar aqui. Vocês podem ver que não tem só esse povo, tá, gente? Tem as pessoas sem esperança. Se a sua palestra terminasse aqui, eu estou muito contente Tá com ela. Parabéns. Obrigada. Aí aqui, né? Não são nada mais do que mecanismos para economizar trabalho, que cortam custos e aumentam lucros. É outra revolução que essa pessoa quer fazer. Aí aqui eu adorei. Haverá muita injustiça. E socialização irá se levantar do pó das ruínas do mundo. Eu adorei que é socialização, né? Tipo, eu acho que um autocorrect dá mas tudo bem. Não acabou. Tem as melhores, cavaleiras, pessoas cavaleiras do apocalipse. Porque agora começou a danação total. Essa é a queda. Esse povo usa muito a palavra queda. Tipo, glória a Deus. Skynet. Os seres humanos são inferiores aqui. O HAL, né? HAL e BM, vocês sabem, né? Essa piadinha. Então tá. E aí, perigosa. Fomos avisados. Tipo, aqui acabou. Povos, morremos todos. Schwarzenegger tá aí ainda. Tá aí. O chat GPT matou todo mundo. Ele falou assim, você
Aliás, saiu uma reportagem sobre isso, né? A gente pode discutir depois. Vamos lá. E aí é isso, né, gente? Desculpa. Fala. E cadê os programadores que vão perder o emprego? Não, mas isso eu nem coloquei, né? Ah, Porque é o meu caso. Desculpa, galera. Eu vou falar a verdade. Isso é óbvio, por isso que você não. É óbvio, eu já tô desempregada. Já tô, né? Já falei com o Raul e tudo de que já existe. O ChatGPT falou. Tchau, Cássio. Desculpa, eu só dei spoiler, tá? Não, tudo bem, eu faço terapia. Bom. Bom, vamos entender, né, gente? Eu não sei se vocês se perguntaram com tudo isso, né? Voltando, de ChatGPT, o que é GPT? Fizeram essa pergunta? Se alguém fez, levanta a mão, por favor. Me ajuda aqui. Você fez? Sim, mas não precisei. Tá, agora você vai saber. Aqui o famoso GPT. Então, o que significa um partido, tá? Tô brincando. Olha só, GPT significa, tá? Eu fui fazendo umas traduções que ainda não existem muito bem, então tô botando sempre em inglês também, porque senão vocês vão achar nada na internet. Então, ó, é um Generative Pre-Trained Transformer, que eu traduzi como transformador generativo pré-treinado. Ok? Então agora vocês já sabem, já podem contar para as pessoas o que é isso. Né? E é o que? Uma rede neural. Já ouvimos falar de redes neurais, né? Do tipo Large Language Model, modelos grandões de linguagem, que vão ver abreviados como LLM, ou às vezes tem gente que fala LM, de Language Models, que aí já se presume que são gigantes, tá? E aí ele faz essas tarefas de processamento de linguagem natural, responde pergunta, resume texto e gera linha de códigos. Qual que é o próximo passo? A gente destrinchar o que é generativo. Mais alto. Eu sei que eu tô berrando. Eu vou tentar. Ai, meu Deus, tá. Eu falei, não sei o que é pior, né? A gente fica tremendo quando pega o microfone, a gente fica tentando gritar. Vai. Ó, pré-treinado. Tá bom? Vai me falando, mas... Tá bom. Né? Então, o que é um pré-treinado? Eu vou ficar na frente dos slides agora. Eu tenho, tipo, um modelão, e a gente está pensando no ChatGPT. Eu tenho diversas perguntas e respostas de conversas de todos nós. Né? O WhatsApp pegou nossos dados, aí eu coloco nesse modelão, e aí esse modelão vai calcular certas coisas que são pesos, né? Umas coisas lá dentro, uns numerinhos que chama peso, e aí eu tenho esses pesos de todas essas perguntas e respostas de uma certa forma que eu tenho do chat. Isso daí é um pré-treinado, ele já foi treinado para resolver esse problema similar, né? E aí muito texto, tá, gente? E aí tem diversos tipos de pré-treino, a maioria hoje em dia é do tipo semi-supervisionado, que você dá algumas respostas e não dá outras. Beleza. E aí o que a gente faz quando a gente tem pré-treinado? A gente ajusta para um domínio específico. Tudo bem pré-treinado? Perdão, você pode repetir? Modelão, certo? O modelão é uma estrutura X. Aí eu tenho várias conversas no WhatsApp. Eu jogo nesse modelão para ele entender mais ou menos o que é uma ai, gente, qual que é o nome? Quando a gente conversa, que tem aquela... Preciso desenhar. Balãozinho? Isso. Tipo, é como se fosse um balãozinho, outro balãozinho. Aí tem que entender essa sequência, vai atribuir esses pesos que está passando lá dentro da rede neural, e ele vai reutilizar esses pesos depois. O mais importante é você ter os pesos. Pré-treinado. Pré-treinado. Porque os pesos meio que descrevem esse relacionamento, onde fica capturado. Fechou? Vamos lá. Imagina, pode falar, vamos falar. Generativo, então a gente já sabe. Né? Oi, ChatGPT, a Cássia é... Aí a próxima palavra é o generativo, ele vai cuspir isso. E Transformer, essa que é a parte mais divertida. Eu acho que na verdade essa palestra é uma mentira só para falar de Transformers. Então eu tivesse assistido um filme, não tô brincando. O tipo de arquitetura de modelo, tá? Tem duas partes. O tal do encoder, que eu estou traduzindo como codificador, e o decoder, que é o decodificador. E ele vai usar, precisa ter esse combo, tá? Encoder, decoder e self-attention, que a gente vai entender melhor o que é. E a última coisa, só para falar de novo, né, as LLMs, tá? Então, modelo grandão de linguagem, então assim, é muita conversa de WhatsApp. Muita, por exemplo. Tá? E aí, o que acontece? É porque isso, gente, é bem tradicional de processamento de linguagem. Sabe? A gente vai ver um pouquinho mais pra frente, essas tarefas de resumir texto, gerar texto, traduzir, são problemas bem importantes nessa área.
Posso perguntar uma coisa sobre o generativo que você falou? Pode. Essa parte do generativo é onde tem os twitters que a galera fala assim, pô, você está inventando um texto de coisas que não existem no mundo real? Tem a ver porque, assim, o generativo vai tipo assim, o Regis é, e ele vai completar. Ele vai gerar esse texto a partir de diversos outros textos que ele olhou. Então toda vez que tem essa tarefa de estou gerando algo que não tinha antes, é chamado de generativo. Sabe? Não é exatamente ele, mas é. Não, porque ele poderia fazer um resumo sobre o Regis. Tipo assim, eu dou diversos textos do Regis, ele só faz um resumo. Eu posso assim gerar coisas que não existem. É que o que você está falando talvez seja alucinação. Não, é que eu vi uns tweets do pessoal falando que ele estava inventando coisas que não chegam a ser verdade, né? Segundo a nossa interpretação humana. Teve umas pesquisas que foram feitas que ele gerou referências bibliográficas que não existiam. Esse seria o generativo. É isso mesmo, então. É tipo, é uma das, acho que dos downsides, das coisas não legais que o modelo generativo, que o que pode acontecer, tanto que as pessoas estão vendo muitos jeitos de regulamentar isso. Mas eu achei que você estivesse falando de alucinação, que é quando ele viaja master, a maionese, mega. Essas respostas ele se arrisca estatisticamente. Exatamente. A gente vai ter uma ideia a gente vai falar arquitetura agora. Bom que você puxou o gancho, mas é lá no final essa parte. Assim, e não é complexo. O pior é isso, não é complexo. É complexo assim, no sentido de ter muitas caixinhas, mas as operações que estão ocorrendo lá não são. Vamos ver então o que é isso, né, gente? Olha só, aqui tem um exemplo, né, de nem todos os heróis usam, né, aquela coisa que estava falando por eles. Isso é esse S é de start, né, de começo de sentença. Então eu pegaria essa frase, né, o Regis, né, agora ele está prestando atenção em mim, e aí, por exemplo, o modelo ele não entende texto. Então aqui tem um exemplo assim numerando, né, então esses textos 0 da string, né, 1, 2, 3, 4, eu junto essas duas coisas, tá, com esse tal do GPT que a gente já sabe que é, né. Vai, alguém consegue falar em inglês? Generative Pre-trained Transform. Fechou? Aí, depois isso aqui vai me cuspir o que eu estava falando. Por exemplo, será que eu completo com capa? Calças? Meias? E aí, 90% de chance de ser capas, né? Todos os heróis usam capas. Essa é a ideia geral depois que a gente vai ver. E aí aqui está sendo chamado no serviço digital, aqui o texto, é só o pitch de saída. Acho que é melhor tradução, né? Output get. Tá. E aí qual que é o objetivo? É justamente esse. Eu vou olhar muito texto, eu tenho uma próxima palavra para completar, qual que eu chuto? Fechou? Aí agora, o que acontece? Tem duas fases nessa arquitetura. Uma é de treinamento, tá? Que é a que a gente vai ver agora, a gente vai ver a próxima depois. Isso aqui foi tirado do paper, do artigo científico de quando foi publicado no GPT. Não necessariamente é mais assim, mas é a única imagem que a gente tem até agora. Tá. Desculpa, eles não me mostraram mais nada além disso. Então, olha só, agora a gente vai começar a entrar na arquitetura, tá? Eu tenho aqui os inputs que eles invertem. Input entra para baixo e aqui a chance de secar, tá? E aqui eu tenho já tem um quadradinho, né, de texto e posição. Aí tem o tal decoder que eu falei para vocês, né, que tinha encoder e decoder. E aí depois, ó, predição de texto, por exemplo, classificação de tarefa, que seria essa saída aqui. Tudo bem, né? Nesse caso, a predição de texto é uma geração. Ok. Parte 2. O que acontece aqui? Na verdade, não é um decoder que tem aqui dentro. São 1, 2, 3, 12 decoders. Então, assim, agora a gente vai começar a entender que são, tipo, 12 caixinhas de uma coisa acontecendo aqui dentro. Quando entra o texto e sai a predição. E cada caixinha dessa tem isso aqui, ó. Tá bom? Essa é a parte chata desse tipo de arquitetura, tá, gente? Porque cada caixinha, na verdade, são múltiplas caixinhas aqui dentro. Você abriu a caixinha? Eu abri. Tá. E, na verdade, isso aqui, ó, esse retângulo é cada uma dessas. São 12 vezes, 12 vezes. Isso é o que eles falam no artigo, né? Deve ter. Hoje em dia deve, sei lá, o que ter. E aí, o que eu queria dar para vocês? Eu não trouxe matemática, dependendo se der tempo a gente pode entrar mais fundo nas continhas. Eu quis trazer uma intuição geral, né? Porque eu não sabia quem ia estar aqui hoje. Quem ia achar que quem ia dormir, quem ia gostar. Então, olha só. Primeira camada.
O que essa camada tenta responder? Tá? Como que o modelo vai entender texto? A gente vai entender melhor por que ela foi feita assim, mas basicamente você pega a frase, meio que transforma as letras, palavras em números, e aí a gente vai ver como que a gente corta essas sentenças, que chama token isso, e a gente junta isso com a posição que elas estão na frase. Então é a frase, a codificação dela em números e a posição delas. Que isso é importante também, né? Se eu falar é acácia, é diferente de acácia é. E o modelo já sabe disso. Certo? E tudo isso viram vetores, tá, gente? Aí não sei quem tá em dia com aquelas aulas de projeção de vetor. Já vi umas caras aqui, né? Áudio linear. Isso, algelinho. Isso é importante, tá? Porque aí quando os vetores estão no espaço, você começa a poder ver se eles são parecidos ou não, por exemplo. Tem coisas legais que dá pra fazer. Fechou essa primeira camada? E tem detalhes, tá? Lembra que cada caixinha abre. Eu não trouxe isso aqui, senão a gente terminava o que vem. Nessa fase você fez a tokenização. Isso, eu fiz a tokenização. Eu coloquei também, tipo, informação de posição na tokenização. Tá? São duas coisas. Só uma pergunta. Pode. Essa informação de posição que você extrai das palavras, você está se referindo unicamente à primeira, segunda e terceira palavra? Ou tem alguma análise sintática da linguagem específica humana aí nesse ponto? Poderia ser, mas não tem, assim, a gente vai tá mais pra frente. Ah, tá. Essa dúvida, não, imagina, pode falar. O que eu posso dar de spoiler é que tem, justamente o que eu tava falando, vou dar spoiler, tá, gente? Quando a gente vê, não vai ser novidade, não. Porque eu acabei de falar dos vetores, né? Eles fazem isso numa função nossa, eu nunca sei falar isso, sinusoidal, ou sinoidal, não sei como foi traduzido. Então eles vão pegar assim, quando o input, se não me engano, é par, quando o tamanho de tokens é par, eles vão usar seno, quando for ímpar, cosseno, eles usam os pares dos vetores projetados, o seno e cosseno da projeção dos pares, para pegar essa sequência. Coisa mais complexa, então. Porque assim, isso é tudo, tipo, isso veio tudo, essa parte que eu tô falando veio de um paper que eu vou mostrar pra vocês no artigo, chama Atenção é Tudo que Você Precisa. Porque isso tem a ver com essa ideia de atenção. A gente vai chegar lá, que isso eu não vou dar spoiler agora. Fechou. Bom, aí você me pergunta de novo, tá? Ó, como que ele vai entender o texto na primeira caixinha? Aí agora eu vou falar um pouco de atenção. A segunda. Olha só. Essa daqui foi ruim de traduzir pra gente. Então assim, ó, como que o modelo vai entender o contexto e não vai colar no adivinhar palavras? Porque olha só, a gente tá passando um textão pro modelo. Ele tem que adivinhar a próxima. Então, como a gente tá passando tudo, tem que dar um jeito dele não ver a próxima. Então a gente meio que mascara isso, a gente corta a próxima informação para ele poder depois adivinhar. Isso daí é uma camada que chama Masked Multi-Head Self-Attention. É alta atenção múltipla mascarada, que eu tirei o head porque não tem, mas isso na verdade são como se fossem várias caixinhas dessa rodando em paralelo. Sabe uma coisa multithread? É meio que uma coisa multithread, só que aí você está tentando entender como que uma palavra se relaciona com a outra. A gente vai ver melhor esse como que tem a ver com essas funções aí. Tá? Tudo bem? Vocês me falam, tá? Aí a próxima, ó, que é essa layer norm, né? Que é tipo de normalização. Aqui tem aquelas coisas de estatística, né? Essa normalização, standardização, mas a galera da computação que chama de normalização é você deixar tudo na mesma escala. Então você tem um input lá que está medindo, se tem uma palavra que está... Isso é ruim com texto, né, gente? É mais fácil em quilogramas, né? Em quilogramas. E tem... Isso, variedade traços, você está deixando todo mundo igual. Na verdade, o que começa a acontecer aqui é que tentam deixar mais parecido todos esses cálculos que são feitos com as palavras de uma distribuição normal, que é aquela curva que faz assim. Essa é a normalização que acontece aqui, tá? Não vai ser Fahrenheit e Celsius, mas essa é a ideia. Por quê? Tá? Porque isso acelera quando os inputs estão passando aqui na rede, porque pensa que são 12 dessa, e cada uma das caixinhas tem mais caixinhas dentro. Então o negócio tem que, né, não pode rodar eternamente. E aí o que acontece? Então acelera o processo, e aí tem um detalhe. Se vocês repararem, vão ter sempre essas flechinhas, ó, que saem em lugar onde para você tem esse mais. O que acontece aqui? Eles tentam enriquecer a informação. Então eles pegam o que saiu aqui do texto, pula essa camada e junta para ir para a próxima. Tá? Isso acontece porque esses pesos que eu falei para vocês, eles vão diminuindo geralmente, porque eles são obtidos a partir de derivadas.
E aí você precisa dar uma enriquecida para não se perder. Tá? Resumo. Um resumo. Então, isso daqui, tá? Quando você pula uma camada e você junta a informação anterior com a próxima, isso é chamado de residual. Também não é o residual da estatística da regressão linear. Próxima camada, feedforward. Essa aqui é legal, que é uma camada, assim, tecnicamente simples até. São diversos neurônios, né, que se autoconectam e a informação passa de uma vez. Só que, por que eles colocaram essa camada aí? Porque ela vai extrair o padrão geral do texto. Então, pensa que tudo virou números, os números estão passando, né, os números estão extraindo relações entre as palavras que viraram esses números para entender o contexto, e aí chega nessa camada aí, enriqueceram, normalizaram, chega nessa camada, e é como se ele conseguisse ver tudo e pegar padrões importantes para depois poder reproduzir. Fazendo sentido? Né? Isso aí eles tentam chamar de memória da rede. Né? Você conseguir olhar tudo junto. Isso é importante, tá? A gente vai ver mais pra frente, mas um dos grandes problemas disso é que não dava para olhar tudo junto. Então você ficava só olhando pedaços e o texto ficava desconexo. Então isso aqui foi uma mudança grande. Eu traduzi como retroalimentação, mas é feed-forward. Então é uma tradução boa. E aí, última camada, que é a mesma camada de formalização. Tá? E aqui tem os residuais de novo. Tudo bem? Né? Então, essa aqui a gente já sabe, né? O que ela faz? Alguém está prestando atenção nessa palestra? Já estão dormindo? Toma café, gente. Brincadeira. Ela vê, né? A normalização, ela acelera os inputs, né? Ela tem a memória da rede e ela consegue olhar para o texto todo. Muito bem, e aí sai e aquela predição lá, que está escondido ali, já não está nessa arquitetura, um tal de softmax que calcula aquelas probabilidades a partir de uma outra coisa que chama logística, que é a base da regressão logística. Fechou. Isso aqui é o que tem no paper todo. Eu peguei essa parte para mostrar para vocês. E aqui tem os tipos de coisas que eles lançaram falando, olha, esse decoder aqui que a gente construiu consegue fazer classificação de texto, né? Isso aqui é tipo hipóteses, você vê se a conclusão faz sentido, principalmente. Consegue ver se textos são parecidos e consegue responder múltipla escolha. Esse foi o GPT, primeiro. Tá? Essa parte toda é a mesma coisa que eu falei antes para vocês. Tem caixinha dentro de caixinhas. Então isso aqui pode ficar para um próximo vídeo. Já falei que eu vou. Tá bom? Mas você consegue ler boa parte disso aí, né? Espero eu. Tá? Cássio, Diga. essa saída aqui entra no próximo? Isso a gente vai ver. Vou explicar. Eu acho que. Tá, vou dar spoiler. Vou dar spoiler então. Ó, isso aqui na verdade são assim. É tipo assim, ó. O GPT usa só esse decoder. Isso aqui, que está aqui do lado, são essas coisas que estariam aqui, no final. Então, dependendo do tipo de tarefa, você faz o tal do ajuste, que é chamado de fine tuning, para aquela determinada tarefa. Então, assim, lembra que era pré-treinado, né? Eu pré-treinei uma coisa, que é tipo isso aqui, e aí eu quero que ele só ache similaridade entre palavras. Aí eu alimento com mais texto sobre similaridade, e aí eu pego a predição disso. Né, que tinha lá o treinamento que a gente viu, lembra que eu falei que a gente abriu o treinamento. Eu não estou mentindo. Aqui, ó, treinamento. Aí esse é o fine tuning. É quando então assim, eu faço aquele tudo para depois jogar para essas tarefas. Mas eu sei de onde está tirando isso, a gente vai chegar lá. Deixa eu dar spoiler aqui. Eu volto, depois eu volto. Aqui, né? Isso aqui que você está falando? É. Então, esse aqui é o tal do transformer, tá, gente? O que acontece? Tem modelos hoje em dia, tipo, vocês já ouviram falar de BERT, que algumas pessoas pronunciam? Que é um modelo de linguagem também, da Google, que foi famosão. Mas você sabe, né? Não? Você fez assim, eu confio em você. Tá. O BERT, por exemplo, ele foca aqui no encoder. Ele é só essa parte. Por que ele é só essa parte? Porque esse tal desse encoder que vai entender a relação das palavras, que é mais importante, porque o BERT está entendendo o texto. O nosso, o GPT, é só o decoder. Por quê? O decoder, ele vai focar em guess, como é que é? Em tentar dizer qual que é a próxima palavra. Isso é feito aqui, não é feito aqui. Então começou a ter essa divisão de que alguns modelos têm tudo isso, outros têm isso aqui. Não é um só decoder, só o encoder com tudo junto. Essa aqui é a origem. Diga, deixa eu voltar para dar tempo. Ai meu Deus. Cadê meu leva? Pronto, a gente vai chegar lá, dei spoiler. Tudo bem, spoiler?
Da onde surgiu isso? Né? Então, olha só, pesquisa, tá, gente? Primeiro, 2014 e 2015 teve tal um mecanismo de atenção, que é justamente assim, né? A Cássia é, sei lá, chata. A Cássia é chata e boba e legal. Vamos supor que seja uma frase meio doida assim. Eu vou prestar atenção no chata, no bobo ou no legal. E eu vou entender que está falando da Cássia, né? Porque tudo isso tem que estar conectado quando a gente lê um texto. Né? Se não falar que o Regis é alguma dessas três, né? Eu vou chutar qualquer coisa. Então, assim, a atenção, ela permite lá aquele negócio de senos e cossenos, que você consiga ver a Cássia em relação a todas as palavras, boba com relação a todas as palavras e extrair essas relações. Isso aqui, tá? Essa atenção, não era entre todas as palavras ainda. Esse é o self-attention, autoatenção, entre todas. Esse aqui era uma no texto. Então, essa attention aqui é tipo Cássia, boba, legal, depende. Tá? E aí tem esses artigos, depois se vocês quiserem fuçar. Né? Tem que se acostumar, o jeito que as pessoas escrevem mais é legal. Aí em 2017 que veio Transformers, que eu dei spoiler pra vocês, que é pensar no encoder, decoder e tudo junto, usando a tal da atenção. Aí depois de 2018 veio esse GPT que eu mostrei pra vocês, que é só decoder, aí o BERT, que é só encoder. Aí depois 2020 GPT-3, não sei o que aconteceu pro 2, se alguém souber, depois me passa a informação. E aí surgiu 2021, isso é um termo que está sendo muito usado, principalmente na IBM. Eu acho que o 3 deletou do 2. Comeu. Que nem a ameba, né? Tipo isso. Aí estão usando também, aconteceu um artigo de Stanford, né? Que Stanford é chique e tal. Né, pessoas importantes passando por lá, que está chamando isso de foundation models, porque todos esses modelos grandes é como se eles pensassem que isso fosse uma base para outras coisas. Tipo, de fato é, só que é gigante, tá? Não aconselho, né? Tem 1000 páginas esse negócio. E agora a gente está no GPT-4, que faz 5 dias, se eu contei certo. Tá? Então esse aqui eu nem li. Eu nem li ainda. É aí que o pessoal pede profissional com 1 ano de experiência? Deve ser, no mínimo, né? No mínimo. Profissional com 1 ano de experiência em ChatGPT. Claro, tem, né? 30 anos, eu acho que você não acha. Tá, então essa tipo é uma timeline, só pra gente se orientar, porque assim, também eu acho difícil quando a gente fica com a impressão de que alguém acordou e criou tudo isso do nada. Não, isso foi sendo construído e mais. O 4 agora é capaz de ler uma imagem que você desenha no site. De imagens. E ele já gera você. E aí ele já programa o Apocalipse. São várias coisas importantes juntas. Aí, gente, agora eu queria focar nesses dois, né? Atenção e Transformers, pra gente ter ideia, porque eu comecei a dar spoiler já também. Então, um pouco de história. Tudo começou na tradução de texto. Eu tô falando em português e quero traduzir para francês. Aí o povo tá usando, o povo já tinha essa ideia, tá? De encoder e decoder. Então eu encodifico a sentença e decodifico ela. Ela vem em português, eu decodifico em francês. Foi daí que veio a ideia. E aí dentro, entre esse, eu jurava que ia ter uma lousa aqui. Entre esse encoder e esse decoder, tem um contexto, um tal de contexto que é passado aqui. Começou assim, isso era popular, e aí usavam uma tal de RNN, que é uma construção lá de rede, só que o que acontecia? Essa RNN, quando o texto era muito grande, ela não conseguia entender. Então aí ferrou. Tá todo mundo feliz traduzindo as coisas, aí a RNN não entende texto grande. Aí ficou aquela coisa, né, tensa. Aqui o que acontece? Surge a tensão. Então, ó, reparem que é recente, né? 2014, 2015, recente. Pra eu que sou idosa, não sei pra vocês. Aí surgiu a atenção, que é aquele que eu falei, né? Cássia, boba, legal, sei lá, vocês escolhem. Então, aí usaram esse mecanismo por quê? A gente não consegue ler muito texto, mas se a gente ler, se a gente conseguir entender desse texto menor quais são as partes importantes, a gente consegue traduzir de novo. Aí todo mundo ficou feliz. A comunidade científica ficou muito feliz e tudo continuou. E eles falaram, acabou esse problema, a gente resolveu tudo. Só que não. Que aí surgiu o pessoal do Google com esse paper que ficou famoso, que a atenção é tudo que você precisa, que eles falam dessa autoatenção. E além de falar dessa autoatenção, que consegue ver todas as palavras, uma em relação a todas, outra em relação a todas, etc., aquele multi-head attention e tal, ainda processa em paralelo e muda de tudo isso de RNN, que era mais complexo lá dentro, para multiplicação de matrizes. Então fica muito rápido. Então assim, aqui mudou tudo. Nos Transformers, né, que foi em 2017. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Ok.
Então esse é o background do que estava acontecendo. Não foi alguém que acordou e fez aquilo lá. Tá. Visualizações para a gente entender melhor essa parte, acho que mais leve. Espero que não esteja muito pesado. Então aqui tem um GIF. As minhas fontes são esses links aqui. Estou pondo todos os slides. Se vocês quiserem ver depois. Esse aqui é o tal do encoder. Esse aqui é chinês. Aqui é o final. Né? Tradução, tá? Porque, né? Tudo surgiu da tradução. Então, primeiro tem as posições de cada diagrama. Aí passa pela atenção, que vai entender o que é importante. Aí vem o decoder, que vai traduzir para conhecimento, é poder em inglês. Ficou claro? Tá vendo as flechinhas, gente? Tem algumas que são mais... qual é que é a palavra aqui? Mais fortes, né? E outras mais fracas. Isso que a atenção faz. Ela consegue... É de verdade, vai ter visualização de verdade que eu vou mostrar agora, não é uma simulação. Isso aqui, ela consegue perceber que quando ela processa tudo isso, ela olha para esse, depois ela olha para esse, depois ela olha para esse, por exemplo. Isso que mudou muitas coisas. Aqui. Essa aqui é a autoatenção, agora a gente pulou. Ó, as portas do Jaguar estavam abertas. O Jaguar, o Evo, é o mesmo Jaguar? A gente sabe que não. Como que a gente sabe que não? Porque a gente está olhando portas abertas, o Evo, certo? A gente consegue olhar para as outras palavras. Essa que foi a ideia do pessoal. Se eu só procuro por Jaguar, vai cuspir uma coisa bizarra. Não que não cuspa ainda, né? Não que não cuspa. E aí, como é que eles resolveram isso na autoatenção que eu falei pra vocês? Conseguem ver tudo com tudo. Bom, a gente sabe que é um carro animal, ok? Vai, caça. Eles fizeram uma estrutura, vocês já trabalharam ou souberam de área de recuperação de informação, que é Information Retrieval, que é tipo o Google, né? Eu vou fazer uma busca, tenho que botar aqueles sites, eu tenho que achar o que é mais relevante. Essa área aí que contribuiu nesse ponto, que existia bem antes de NLP, de processamento de linguagem natural. Então, o que eles fizeram? Eles usam uma consulta, que é a famosa query, ou query, ou sei lá como se pronuncia, que a gente conhece. E é como se fosse procurar por Jaguar. Aí vai achar o Jaguar na frase 1, né, o Jaguar, as portas do Jaguar e o Jaguar do Ivo. Beleza. Próximo ponto. Aí vai achar uma chave também, que já é definido, que é a próxima palavra. Aí nesse caso, como eu estava procurando animal, que eu esqueci disso nesse exemplo, achou o Ivo, tá? Mas poderia ser porta e o Ivo, por exemplo. Aí eu falo assim, a busca foi Jaguar, aí tem Jaguar, o Ivo, Jaguar, porta. Qual que eu quero? O Ivo. Certo? Então a query casou com aqui. E aí, quando a query casa com aqui, eu tenho o velho, que é a sentença toda, do Jaguar do Ivo. Tudo bem? Essa que é a ideia que está por debaixo do autoatenção lá que vocês tinham perguntado. Vai você, né? Eu tô ficando embaralhada aqui, nossa. Fechou. Aí aqui tá escritinho, se ficou muito confuso, se vocês quiserem ler, tá? A gente vai falar disso de novo na arquitetura. Mas é isso, né? Eu tenho uma busca, eu acho as chaves que respondem essa busca. Quando eu uno a busca com a chave que faz mais sentido, eu recupero o valor. Aí, ó, visualizações de verdade. Isso aqui, se vocês acharem umas coisas, isso aqui está no artigo científico também, mas a gente consegue executar e fazer. O que acontece com a atenção? Ó, repare que aqui dá a frase inteira. O negócio de governo, sei lá, esse OS é o end of sentence, final da sentença, e pede, são os espaços em branco, por quê? Outra coisa que isso aqui permitiu é que você lê sentenças de tamanhos diferentes. Que antes na RNN tinha que ter assim, sei lá, 10 tokens. Agora é tipo 512 e quem for menos a gente coloca espaço em branco. Ou mais até, tá? Tudo bem? Tudo bem? Tô perdendo vocês, não? Ó, então, vocês podem ver, ó, tem aqui tipo o tal do make. Infelizmente não deu pra traduzir, tá, gente? Desculpa. Mas, ó, making é fazendo leis, né? Fazendo 2019, fazendo outro, fazendo registro, fazendo mais e fazendo difícil e final de sentença. Por que isso aqui tem cores diferentes? Lembra que eu falei que tinha aquele multi-head attention, não sei o quê? Cada cor é de um multithread ali, de uma thread do multithread, do multi-head attention. E aí, as que estão mais fortes, ó, que nem aquele exemplo que a gente viu antes do chinês, né, dos ideogramas, são as que ele prestou mais atenção, né, porque as cabeças concordaram que fazendo mais difícil
é o que está mais relacionado entre todas essas palavras. Fazendo sentido, espero. Aqui outra declaração de verdade. O link do paper está sempre aqui. Ai meu Deus, que? Ok. Eu vou começar a correr porque tem 10 minutos. Então, ó, aqui mostra como que ela aprende. Então, primeiro a gente tem essa frase, e aí essas são as primeiras conexões. Droga, eu não consigo ainda falar tudo isso. Então, por exemplo, reparem aqui, ó, vamos ver as diferenças, ó. O jogo dos 7 erros, ó. Perdendo, nós estamos perdendo. Aí vem pra cá, ó, perdendo. Isso é o que nós estamos perdendo. Tá vendo como melhorou? Achou mais palavras relacionadas. Resumindo, vai. Agora transforma, droga. Eu tenho 10 minutos, gente, não. Então, aqui, ó, você é o feiticeiro Harry, um input que entra no tal do encoder, que quer entender a relação entre essas palavras. Aí passa, que é o tal do contexto, que vem aqui pro decoder, que é em francês, alguém sabe francês? Tu é un sorcier, Harry, Harry, não é uma coisa assim? Oui, cadê? Como é que é? Não sei, perfume, não sei, eu só sei italiano. Aí olha só, mesma coisa de antes, tá, gente? Não é uma caixinha. Pelo menos no artigo original, são 7. Ou melhor, 6, desculpa. Eu sempre troco por 7, são 6. E aí dentro dessas 6, o que tem? Aquilo que a gente já viu, né? Vou abrir mais. Olha aí. Dentro das 6 do encoder temos aqui, repetido. E dentro das 6 do decoder, que a gente já conhece mais. Lembra que eu falei que tinha um softmax escondido? Tem essa camada linear escondida também. É que isso aqui é junto. Aí também tem, ó, 6 vezes, só que conectado. Aqui alguém que me perguntou, né? Passa por aqui, tá? O que sai do encoder entra aqui e aí junta com uma saída, com uma entrada, na verdade, do decoder e aí vai até o final. Vamos lá. Tcharam. Então, as primeiras camadas, a mesma coisa que a gente já viu, tá? Como que o modelo entende o texto, aquela coisa de posição, tá melhorzinho, né? Tá, os embeddings, que eu coloquei como incorporação, porque se incorpora, sei lá. Position, eu não sei, não temos palavras. As posições, para saber a sequência. O que aconteceu aqui, tá, gente? Esse positional encoding vem porque as RNNs capturavam a sequência do texto. Quando você troca para atenção, que a gente acabou de ver as imagens, não tem a posição de cada palavra ali. Então eles precisam colocar esses números para saber. Senão, quando for fazer a multiplicação de matriz, a atenção se perde. Ela precisa saber o que vem antes e o que vem depois. Ok. Aí, como transformar o vetor de números em palavras? A gente sabe que passa lá o numerinho entra aqui, texto, numerinho vem, numerinho passa, é enriquecido nessas flechinhas aqui, ó, os residuais. Aí passa tudo isso, pega o padrão, não sei o que, normaliza, aí tem uma camada linear, e depois essa camada softmax, que é uma função que ela vai entender qual que é a probabilidade de cada um das palavras cumprirem aquele outro pedacinho. Aqui está mais bonito que eu já falei para vocês, que é a partir dos logis, né? A probabilidade de ser 1 ou de ser 0, né? De fazer ou não fazer parte, nesse caso. Ok, e é o que eu falei, né? Cada caixinha se abre. Então lembra do valor, query e key, que é chave? Dentro do masked multi-head, você vai usar esses 3 vetores, né? Que eles viram vetores no espaço, cada um vai ser uma camada linear. Aí faz o produto escalar de tudo isso, aulas de geometria, né? Sei lá onde vocês aprenderam. Aí concatena junto e passa para uma camada linear de novo. Essa camada extrai os pesos. De novo aqui, vê o padrão geral. Eu sei, eu tô correndo, gente, desculpa. E a porcaria, tá? Essa caixinha também abre. Agora vocês estão vendo, né? Tem uma ideia. Aí a mesma coisa, ó, o QKV passa na multiplicação, aí você escala, aí você mascara, que é muito legal, que é uma matriz, né? Tipo um filtro de matriz que você coloca, você tira as últimas palavras, aí depois faz o softmax, extrai as probabilidades, aí faz uma multiplicação e aí sai o texto. Pronto, aí QKV de novo, que é importante. Acabou. Isso aqui eu acho que é tipo as chaves e as queries, os valores são as chaves para você entender a autoatenção. Por isso que eu coloquei 2 vezes.
Então, para melhorar aquela resposta, né, como é que eles veem a similaridade? Quando você projeta esses vetores, o Q, K e V no espaço, na verdade só o Q, eu tô falando certo, né, eu sou disléxica, é Q, né? Q e o K, você projeta o Q e o K no espaço e você faz o produto escalar. O produto escalar, você multiplica duas matrizes, sei lá, multiplica 6 por 6 números, vai dar um número só. Não é assim, mas tô enchendo, né, vai mais rápido. Aí, sei lá, deu 12. 12 significa que são similares. Se der, tipo, menos 5, não é similar. É assim que a gente consegue saber. De jeito muito rápido, porque eu não sei, não quero nem saber quantos minutos deu tempo. Tá bom. Aí, notebooks com demos, que não vai dar tempo, evidentemente, que eu ia ser divertido, que eu ia falar dos erros que estão dando, porque é muito grande, gente. Eu fui tentar rodar ontem, né, e tudo isso a gente usa a tal da Hugging Face. Conhecemos Hugging Face? Tá, qualquer coisa o link tá aqui. É tipo um GitHub, um Kaggle, versão modelos gigantes. Tem um monte de modelos gigantes lá. E exemplos. E aí, assim, com a OpenAI eu fui tentar rodar. Isso aqui tá no GitHub uma briga, porque não sei se tem muita gente usando, mas tá dando pau. E aí tem esse outro modelo que é Boom, que é o mais responsável, da União Europeia e tal, que, são 72 partes gigantes do modelo. Dividiram o modelo em 72 partes, que são shards. Isso aqui, acho que na quinta já não aguentava mais a memória do meu computador. Então, né, o que eu posso é abrir notebooks que alguém já rodou. Não consigo rodar para vocês. Beleza, e aqui coisas que eu fiz para a gente se divertir. O que né, esses modelos falaram da gente. Então, ó, esse aqui é o Hugging Face, que eu falei para vocês, né, onde tem diversos modelos. Aí eu estou usando o GPT-2 Small Portuguese. GPT-2 pequeno, ajustado lá, que a gente já sabe o que é, para português. Aí eu pedi para completar. Nossa. Então, né, as pessoas que vão no grupo SP são muito sensíveis à luz solar, a gente é tipo Twilight, né, vampiro. A temperatura, né, a gente também não aguenta ficar dentro do caixão. A presença de bactérias com a pneumonia, então todo mundo aqui vai morrer de pneumonia. O teste de DNA é do nada DNA, que mostra as taxas de mutação de DNA em cada paciente, é um teste do desenvolvimento humano. Mas tem explicação, tá? Esse modelo aqui, ó, tá vendo? Ele foi, aqui tá, mas ele foi treinado com base na Wikipedia. A Wikipedia não sabe o que é o Grupo ASP, né? Mas tem uns melhorzinhos, ó. Aliás, todo mundo aqui sabe o significado do Grupo ASP? Grupo de usuários de Python. Boa, São Paulo. São Paulo. São Paulo. Ó, aí tem o Boom 560M. Aí, que é aquele que eu falei que é mais bonitinho da União Europeia. Aí ele falou, as pessoas que vão no Grupo AI são muito legais. E o time é tão bom e unido que eu fico completamente de saco cheio do Meetup. E aí eu tava rodando de novo, as pessoas que vão no Grupo AI são muito mais exigentes e querem que o produto seja. Tipo, eu posso falar quanto eu quero que custa, né? Então assim, a gente sabe que a gente é vampiro e que as pessoas ficam de saco cheio com a gente. E a gente é legal, ao mesmo tempo. Mais um, e aí tem tipo da demo do Bloom, que é um outro também. É que aí vocês vão vendo aqui, tá? Mas ele fez as diferenças e depois tem as especificações. Esse aqui é o Bloom mais certinho. Não, desculpa, falei besteira. Esse Bloom aqui é um exemplo que a gente tem. E a demo é quando você tem a interface para usar com o modelo, que, como é um modelo generativo, que a gente já sabe o que é, dá um resultado diferente do anterior. Tá? Próximo resultado. As pessoas que vão no Grupo AI são muito educadas e respeitosas. E o principal para mim é o astral, vibes das pessoas. É muito gostoso encontrar com as pessoas e simplesmente papear. Isso é verdade, né? Minha palestra quase não aconteceu. E o Grupo AI acaba sendo uma oportunidade de fazer novas amizades quando eu vou para, sei lá, acabou aqui. Então, conclusão dessa palestra. Tudo indica que somos vampiros legais, educados, respeitosos, papieiros, com pneumonia e pouca respeito. Obrigada. Ai, meu Deus. Não doeu. Mas vamos fazer uma coisa tipo Silvio Santos, olha essa mercadoria, programa da tarde. Jequiti. Jequiti. Tipo, todo mundo aqui assim, ó. Tá, pessoas que nem o
Regis, né, contatos muito complicados, Cássia Sampin, tudo, porque a Cássia Sampaio é o Sanctus, né, os Sanctus ninguém merece. Então, tipo, eles são contatos, valeu mesmo. Espero que tenha dado pra entender alguma coisa, entendeu? Perguntas? Perguntas, claro. Pô, eu tenho uma pergunta levemente não a ver, mas a ver. O ChatGPT tem limite de tokens, né? Você pode importar de uma vez, sei lá. Pouquíssimos agora são, sei lá, 3 mil, 4 mil. Existe alguma limitação desse input de tokens natural ou será que. Como é que isso funciona? A arquitetura deles eles não revelam, né? Mas, só que assim, a ideia do Transformer é pra não ter. Eu posso colocar, tipo, quando puder, contanto que eu consiga rodar. Só que você acaba limitando aquela coisa que a gente faz, né? A gente acaba limitando e acaba limitando, tipo, multiplicado em múltiplos de 2. Então, sei lá, 512, né? 128, aí vai bem. Mas não teria por princípio. Eu fico imaginando que, tipo assim, você vai pegar esses modelos gigantes que tem 1 bilhão de dados e aí você pode ir criando, né, arquivos com muitas e muitas informações para dar contexto para aquele modelo, né? Por exemplo, se você tem uma empresa, aí você vai botando todos os seus dados da empresa lá e, porra, modelo, agora tu é o rei da minha empresa, tu entende a porra toda. Aqui o meu code base, faz uma MR para mim. Isso, essa ideia, tipo, aqui é aquela coisa de quanto mais melhor, nesse contexto é verdade. Mas eu não enxergo isso acontecendo, né? Pra mim, porra, parece muito. A gente fala de automatizar o programador, mas tipo assim, se a gente conseguir botar o code base inteiro e pedir pra ele dar uma MR, vai ser tipo assim. Parece um passo não distante que já estava mais ou menos ali, né? E muitas outras funções, né? Tipo assim, quais são as regras de negócio, quais são as coisas, né? Uma questão de indexação, enfim, seria incrível, né? Não parece tão distante. Você enxerga que tem limitações? Seria incrível, seria incrível. Peraí, a gente volta, você tá no então você tá esperançoso. Tô brincando, calma. Aqui, né? Você acredita na revolução? Eu acho que coisas incríveis vão acontecer. Não sei se for no caminho, eu vou cuidar bem, né? Tá, você tá entre esse e esse. Tipo isso. Você acredita na revolução, basicamente. Se ela vai ser esperançosa ou sem esperança, a gente vai descobrir. Eu queria te fazer uma perguntinha, assim, mais da parte comercial. Apesar de que eu não corri muito atrás de informações, mas por que deu esse boom só agora, no começo de 2023? E por que as outras Big Techs estão correndo desesperadamente atrás de tudo isso? Qual que é a visão comercial de tudo isso? Então, eu não coloquei nessa apresentação, mas acabou de sair uma carta, acho que antes de ontem. Eu ia falar disso. Pra galera, quer falar? Como é que é? Não, é porque o Elon Musk encabeçou aí uma carta aberta para parar o estudo dessas tecnologias para se ter um pensamento filosófico. Qual vai ser o impacto dessas coisas? Enquanto não para, ele vai lá e desenvolve. Cara, é muito audacioso, né, mano? Nossa senhora, velho. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Para, tá mó hype. Por que é que regulamento em 6 meses? Mas que audácia da parte dele, né? Dá pra esperar diferente, não sei. Mas pra mim isso aí foi uma jogada pro Elon pra, o jogo tá muito avançado, deixa eu dar uma parada pra eu correr atrás. Né? E também porque assim, é que na verdade, tipo, eu não sei a resposta direito, mas que tem um outro contexto também, né? Você falou de vários artigos e papers que tem o Google no meio. Sim. Aí, tipo assim, por que o Google não deu certo agora? Tipo, eles tinham lançado a Lambda um tempo atrás, mas eu queria mais informações, tá? Entendi. Eles lançaram a Lambda um tempo atrás, depois não deu certo. Aí o ChatGPT veio, tá bombando, né? Aí, eles trocaram o nome da Lambda e colocaram o nome de Hard, né? Não sei o quê. E aí agora tá todo mundo com essa corrida aí, essa corrida espacial muito louca, né? Pra ver quem vai casar com quem. Tipo assim, o Google, isso aqui foi a galera de pesquisa do Google que fez o Transformer, essa ideia toda que eu mostrei pra vocês, aquele bloquinho de encoder, decoder lá. Né? Foi essa galera que propôs e também a autoatenção, quando todo mundo achou que estava tudo resolvido. E aí o que aconteceu? O que eles fizeram de importante, faz alguns anos, foi o BERT, que era a parte depois disso, né, que derivou, que era só o encoder. Aí meio que parou aí no hype pra eles, né? Além do que você falou, né, que parou aí. Aí já chegou o GPT e começou. É que acho que assim, eu chutaria que é porque a gente tá podendo usar. Abriu muito. Eu queria comentar, acho que é muito por isso mesmo. É que todos esses modelos, o BERT, na verdade, ele era até melhor do que o GPT quando ele foi lançado.
Só que ele é baseado naquela premissa de que você vai prever, né, a próxima palavra provável. Só que isso nem sempre é o que o humano espera. Qual que foi o grande diferencial que o OpenAI descobriu? Que se você colocar uma política, que você vai pegar o texto que aquela máquina gerou e colocar de um jeito que o humano espera que ele vai receber e colocar isso num formato de chatbot, você consegue distribuir isso para todo mundo usar. E foi aí que o ChatGPT ganhou muita popularidade, porque ele não é só o GPT, ele tem uma camada de treino que eles chamam de Reinforcement Learning, né, e Human in the Loop, para você, tipo, tunar sei lá, ele pode gerar 20 respostas. Qual dessa resposta é a mais provável que um humano teria gerado? É meio que isso que eles colocaram. Então, para ficar mais parecido com o ser humano, você distribuir para a população em geral. Entendi. Bacana. Tipo, isso tá no site do ChatGPT, que eles fazem lá as imagenzinhas, né? O R, H, L, F, é que o PPO eu entendo um pouco diferente, não sei, mas depois a gente conversa. mas é isso, né? Tipo, você deixou as pessoas entrarem no meio. Bacana. Exatamente isso. Teoricamente, né? Pode ser que a gente esteja errado daqui a Pô. 2 semanas. Eu não cheguei a experimentar, mas ele tem aquele canal no YouTube, The Code Report, sei lá, uma série que o cara fica apresentando tecnologias, fazendo de um modo bem engraçado, bem interativo. Ele faz uma breve comparação entre o Bard e o ChatGPT e, tipo assim, mano, o ChatGPT tá nos luz à frente, assim, do Bard. De ser mais parecido que De ele dar tá respostas falando. mais, não só mais humanas, mas também mais razoáveis, sabe? O Bard às vezes se perdia. Tá. É um bardo, né? Pronto. Quem joga RPG entendeu. Vamos lá. O que mais? Mais dúvidas? Não. Tá. Eu tenho uma pergunta, parte um pouco mais algorítmica. Você mencionou em um momento que tinha Me 12 ajuda aí, caixinhas, gente. né? Especificamente 12. Eu queria começar perguntando se tem alguma razão para trazer esse número arbitrário. Se tem, eles não contaram. Tá. Eles só, tipo, não perguntaram 12. Acho que, assim, teoricamente, pode ter sido o primeiro número que funcionou, melhor pra eles chutaria por aí. Sabe, só você vai Deve ter ele testando aí foi viu o 12, mínimo ali não. de recurso que dava para que é a mesma coisa do 6. Eu não sei se vocês conhecem, tipo, o motivo. Pra vocês viram a mesma das pessoas que conhecem, tá? Agora, graças a vocês. Não, é que eu acho que é muito pelo poder computacional. Tanto é que quando eles lançaram o GPT-3, tem lá, tipo, sei lá, 1 trilhão de parâmetros. O GPT-4 tem 100 trilhões de parâmetros, que eles falam que é 100 vezes melhor. Então, necessariamente, esse é o GPT-1, que foi a primeira versão. Ele tinha 12. Esse ponto que você comentou do tamanho do token, o GPT-4 já aceita 25 mil tokens de entrada, o GPT-3 aceita 3 mil. Inclusive, na demo que o CEO da OpenAI fez, ele coloca, ele pega, ele copia um site inteiro, coloca como prompt e faz uma pergunta sobre aquele site que ele copiou. Então, tipo, quanto mais token você coloca de entrada, você deixa, quanto mais você aumenta o tamanho do embed e o número de transformas que você tem ali, você vai aumentando o poder do modelo aprender e aumenta o número do parâmetro. Hoje eles não abrem quanto que tem lá dentro, né? Mas é muito um mix da performance versus o custo computacional que lá tem. Porque imagina quantas requisições não está recebendo o servidor do ChatGPT para ficar gerando aqueles processamentos. Então não dá para deixar ele Vai ficar direto não, mano. Não, eu não consegui rodar um exemplo. Tem outra camada de qualidade também, que é quanto tempo você vai treinar, né? Então, hoje em dia, eu acho que eles conseguem estruturar treinamentos mais demorados e com mais qualidade no texto de input também. Isso é um fator muito relevante, não necessariamente só o tamanho da arquitetura. Mas até bem, hoje em dia, jeitos de prunar a arquitetura para isso caber no seu celular, por exemplo, né? Tipo, só a parte importante dela. Então, você fazer o treinamento com mais texto e de qualidade é importante nessa dinâmica também. Eu acho que o Lema faz isso, né? Que eles lançaram recentemente, que tem performance parecida com o GPT-3, mas tem tipo 10 vezes menos parâmetros do que ele. Eu tô ficando mais quieta porque eu tava indo pro lado oposto dessa moeda. Que, tipo, você sabe o Vatnik, né? Que inventou um modelo que chama SVM. Ele tava estudando como fazer tudo com menos. Né? Tipo, extrair mais do menos e rodar tudo menos. Porque assim, se a gente parar pra pensar pelo Autodesk, que é o grupo que eu estou trabalhando, tipo, é menos inclusivo de uma certa forma. Menos pessoas vão ter a capacidade para rodar. Né? Então, assim, você tipo, cerceia muito também quem consegue mexer com a tecnologia. Isso não é, geralmente não é muito legal. Eu tenho uma dúvida mais, por exemplo, você mostrou alguns outputs dele que não fazem muito sentido, por exemplo. Tipo? Lá no final, né? Aquela parte das pra gente ver as cheio. relações. Não, pera. Assim, eventualmente ele poderia colocar Esse aqui? outputs.
Não, era mais de output do... De exemplo? Parte do saco cheio. Ah, do não. grupar, por Ah, os exemplo. exemplos do grupo A. Enfim, só um exemplo. Nossa, sim, sim, O entendi meu agora. ponto mais é como que, se eu quiser colocar isso, por exemplo, no serviço, eu gostaria de colocar algumas restrições sobre o que ele vai colocar no output, enfim. O que já foi estudado, que você já viu sobre isso, sabe? Como que eu posso garantir que ele não vai criar uma referência ruim ou vai falar uma palavra? Do que eu sei, as pessoas estão tentando desenvolver isso em pesquisa. Né, que é tipo a parte de mitigação, tech mitigation, mitigação de danos de tecnologia, e assim, entre os danos envolvem falar bobagem e alucinar. Que eu saiba, não sei se alguém souber, por favor, entre nessa discussão, eu não sei de algo que já exista. Na parte de texto, por exemplo, ele usa a diversidade para tentar evitar, sei lá, racismo, misoginia, esse tipo de coisa. Pega texto que é racista e vê o quanto parecido está Se sendo. você tentar, por exemplo, escreva um título, aí você vai ler a frase. Escreva esse título mais arrogante ou misógino, vai se recusar a fazer. Então, mas Porque ele vai identificar o contexto das palavras que tem algum tipo de harm social, e só vai falar, eu não vou tentar fazer isso. é que esse é tipo o Human in the Loop. Não é. Tipo assim, eu não sei assim. Eu não sei se eu entendi a pergunta então, porque é tipo algo assim, só uma biblioteca que você vai usar para mitigar, que eu saiba não Mas, existe ainda. tipo, como que eu Era posso isso? fazer um pós-processamento, por exemplo? Tá. Não, aí o que a gente tem até agora que eu conheça é o que ele falou mesmo. Tipo assim, não, chat GPT. Tipo, Para chegar em frente, por exemplo, eu teria que usar um mecanismo de research mesmo. Então, tentar validar os efeitos dos outros. Só que aí mais uma camada, mais situação. como eu estou em pesquisa, eu não posso falar muito, mas um dos projetos era justamente isso aí que você perguntou, né? Porque assim, tá aberto, o pessoal está tentando correr atrás, porque é um problema real. Agora, baseado nas questões que você levantou, existe algum projeto em produção, com algum nível de confiança naquilo que é produzido pelo ChatGPT? É parecido, né? Eu acho que essa parte legal. Porque, assim, o que eu vi, quer dizer, eu não sou nenhum estudioso do assunto, sou um aluno de ciência de dados, e, assim, eu não consegui encontrar alguém que se sinta confortável a pegar um output dele, proveniente dele, e poder dar uma garantia para o cliente de que não vai haver risco em cima daquela resposta. Né? É por isso que as Eu empresas ainda, estão correndo atrás. sozinho, conversando com os poucos, eu não consegui encontrar ninguém que tenha confiança nisso. Estou falando bobagem, faz parte da experiência de vocês. Faz parte da experiência, tipo, o departamento que eu tô tem uma área que está tentando desenvolver isso. Porque, né, justamente, como é que você vai oferecer a tecnologia para alguém se ela pode dar uma enlouquecida e endoidecida do nada? É muito fora de controle nesse sentido, assim. Então, assim, por isso que do que eu entendo, é por isso que ainda está em pesquisa. As pessoas estão tentando ver algum método que consiga meio que como, né, se regulamentar assim, um pouquinho, tipo, mesmo esse modelo que eu mostrei, o Bruno, ele já tem isso. Hoje em dia a gente tem mais coisas assim no pré, né, nos inputs, no texto que você alimenta, ou no Fine Tuning, por exemplo. Mas tipo assim, não tem nada quando isso está rodando.